Sejam todos muito bem-vindos ao novo episódio do Zcast. Hoje nós temos o grande prazer de estar com a Ai, Carla Campanha, que é fisioterapeuta aqui em São Paulo, e ela vai nos agraciar aqui, onde a gente vai discutir sobre zumbido, dor crônica, que a gente já estava combinando aqui de conversar alguma coisa sobre dor, e o agulhamento a seco, que está na mão da Carla fazer isso aí no dia a dia dela. Então vamos lá, Carla, super obrigada aí por ter aceitado. Para a gente, assim, é uma alegria enorme. A gente demorou para ter você aqui, mas é uma alegria enorme a gente ter você aqui hoje. muito obrigada. Eu adoro falar de zumbido, né? A gente vira zumbidólogos da vida de todo mundo fala disso, lembra da gente. É isso. Eu adoro falar sobre esse assunto, eu falo isso o dia inteiro e realmente eu me especializei numa coisa muito específica, num tipo de tratamento, uma estratégia específica para tratamento de zumbido somatosensorial. E é um prazer ter sido convidada por vocês. Muito obrigada e bora falar. Vamos lá. Bem-vinda, Carla. Bom, Obrigada. eu acho que a gente já comentou, a gente já falou aqui, outras vezes, né, sobre o papel da fisioterapia, no zumbido, então, que é inquestionável, é muito frequente a gente ter uma influência importante, né, das disfunções, somáticas e no zumbido, né, na manifestação do zumbido, e aí a fisioterapia tem um papel fantástico. E eu acho que agora é o momento da gente detalhar um pouquinho, né, falando especificamente de uma das técnicas que é muito bem-vinda, que é o agulhamento a seco. Se você quiser começar explicando o que é, né, o Hã? agulhamento a seco, se é indicação, conta pra gente um pouquinho. Então, antes de eu trabalhar com zumbido, eu já trabalhava com dor crônica, né. Eu acabei indo para essa área, quando eu me formei eu queria trabalhar com esporte, no fim me frustrei um pouco, fui atleta de vôlei, então eu queria trabalhar com esporte. Fiz minha primeira pós em fisiologia do exercício, e aí eu vi que o exercício é a maneira mais maravilhosa do mundo de tratar dores. E eu já tratava: "Ah, tô com uma dor aqui, tô com uma dor ali, tô com torcicolo", e aí a gente vai aprimorando a mão, né, dentro das estratégias de tratamento que a gente tem. E aí eu comecei a trabalhar com muitas pessoas com dor, fiz até RPG logo que eu me formei. Claro que a gente já sabe que hoje é uma técnica já meio questionada aqui, né, no Brasil, está sendo mais questionada. Mas, tratar dor é uma coisa que está na mão do fisioterapeuta o tempo todo, né, a reabilitação, né, no geral. Mas eu fui para ortopedia, eu amava acompanhar cirurgias no hospital, assim, eu tinha uma loucura por isso, de poder deixar o paciente melhor para a cirurgia e ele sair melhor do pós-operatório e sair rápido do hospital, só que não dava, porque você tinha que estar dentro da UTI para também trabalhar no cardiorrespiratório e não era uma área que eu queria. Então eu queria mesmo a ortopedia clássica, e aí eu fui buscar isso. No meio do caminho, que eu já estava tratando dor há bastante tempo, de muitas formas, apareceu o agulhamento a seco, que foi em 2015 que eu fiz o curso, com o meu grande amigo João Douglas Gil, meu irmão, meu mentor, quem me salvou a vida, enfim. E, o agulhamento a seco, eu já estava dentro do Hospital das Clínicas, dentro lá da Autoneuro, no grupo de pesquisa em zumbido, fazendo vários pilotos nos pacientes com zumbido lá dentro, zumbido somatosensorial. E quando a gente fez o pilotinho com agulhamento a seco, e é resultado que, assim, a gente esperava que ficasse legal, mas foi surpreendente. E aí acabei fazendo o meu mestrado. Eu tenho o agulhamento a seco como a melhor técnica, mais rápida, a mais efetiva para tratar dor, advindas de pontos gatilhos, que são ativos ou latentes, que daqui a pouco eu posso explicar também, mas o agulhamento a seco, virou uma grande estratégia para tratar o zumbido somatosensorial. E é uma técnica que trata dor. E Uhum, os pacientes que têm o zumbido somatosensorial, ali uns 70 a 80% vem junto com dor. uhum. Então, tratando toda essa parte nociceptiva, de estímulos de dor, você tem a melhora da sensação e diminuição de percepção do zumbido, quando esse paciente diminui essa percepção de dor também. Como que Hã. como que é a ação do agulhamento
para a dor? Explica para a gente qual que é o mecanismo, por que que essa técnica é usada. Então vamos lá, a gente precisa saber o que que é ponto gatilho. Ponto gatilho é uma banda rígida tensa no meio de uma fibra muscular, lembrando que é uma técnica que trata ventre muscular, não se agulha tendão, não se agulha ligamento, não se agulha articulação, é somente músculo. Então Uhum, o nó se forma por uma diminuição de força, de resistência, ou até também por uma pancada, por exemplo, o whiplash, que você tem uma geração de uma dor, de um impacto de uma força que faz você contraturar esse músculo. Esse músculo, ele se encurta, essa região encurtada forma um nó, encurtamento da fibra, que faz com que ocorra uma hipóxia, você tem uma diminuição de quantidade de sangue chegando naquele nó, naquela parte do músculo, e quanto menor o pH daquela região, mais dor acontece e vai acarretando. Então uhum. você tem os nódulos que são centrais, que formam, pode se formar de uma vez, ou satélites que se juntam e formam um grande nó. E a agulha, o que que acontece? A agulha, ela, quando encontra essa banda rígida tensa, ela gera um efeito elétrico, é uma ação mecânica que gera um efeito elétrico no músculo, o músculo contrai e relaxa, que é um efeito que a gente espera, que é um reflexo. E esse músculo ele relaxa, promove a vascularização dessas fibras, o pH volta a ficar normal, a oxigenação volta a fluir, o oxigênio volta a entrar no músculo para ter a contração da actina miosina, né, da fibra muscular, e você tem a regeneração daquela estrutura novamente. E esse músculo volta a ficar alongado e com menos dor. Essa é o resumido do resumido para as Tá pessoas ótimo. tentarem entender. Ô Carla, porque assim, antes de você fazer o agulhamento a seco, você fazia o quê? Porque a gente conhece muito do fisioterapeuta é o uso da mão mesmo, né, Da força. da força. Nada melhor do que a mão, né, como a gente sempre ouve aí do fisioterapeuta, de fazer muita coisa aí realmente para o Uhum. paciente que está com dor ou, né. Como que você compara, nesse quesito aí de tirar o ponto gatilho? Então, antes de agulhar, eu usava muito a digitopressão, né. Para músculos superficiais, isso é até, super efetivo. Uhum, Músculos como, por exemplo, o masseter, o temporal, que são bem superficiais, músculos do antebraço, até mesmo da perna. Mas quando você vai para músculos profundos, como o trapézio, escaleno, pterigoideu, o piriforme, que é no glúteo, músculos quadrado lombar, ilio-psoas, você tem sobreposição de tecidos, né, para você uhum, conseguir chegar realmente naquele nódulo, especificamente porque quanto mais específico você for com a agulha, por exemplo, mais rápido você resolve, é questão de segundos você soltar esse nódulo, né. Quando você fica com a força, o paciente fica sentindo aquela dor, uhum. e você tem tecido, gordura, o músculo 1, músculo 2, às vezes músculo 3, para você chegar no profundo. Então não é como se fosse um falso tratamento daquele nódulo realmente acontecer. A agulha, a gente consegue chegar em lugares Mais profundos, muito né. específicos. Eu tenho agulhas de todos os tamanhos que vocês podem imaginar. Então você trata, realmente o nódulo daquele músculo. Por isso que eu sou muito a favor, mas vamos lá, o paciente tem medo de agulha, É, algumas tem pessoas que gente têm que tem medo de medo. agulha. E aí, quando você tem esse tipo de paciente, você lança a mão da eletroterapia, do ondas curtas, do ultrassom, da TENS, que é o choquinho, do Uhum. laser e da própria massagem. Mas, assim, o que eu vejo muito é que músculos que têm nódulos de pontos gatilhos, tanto latentes como ativos, eu já explico o que é latente ou ativo, profundos, você não consegue resolver mesmo, sabe? Você fica Uhum. naquela, melhora um pouquinho, volta com a dor, melhora um pouquinho, volta com a dor. Então, eu depois que eu, lancei mão do agulhamento a seco, assim, é muito raro eu ficar gastando a minha energia em É, cima daquilo. que a É energia cansativo demais. E é, sobre essa questão da energia, 2 coisas eu queria saber. Uma é, de fato, como é a dor, né, do paci que o paciente sente pelo procedimento, porque
o alívio depois a gente sabe que é maravilhoso, mas Sim. como que na prática é, como que você explica isso para o paciente? Porque também a gente tem que dar real, né, igual quando a gente vai levar a criança para vacinar, olha, é necessário Não. dar uma picadinha, mas não. Mas é por um bom motivo, né. Como que é isso? E outra coisa é sobre, a terapia manual mesmo, você comentou sobre músculos Aham. profundos, essa questão de fazer força, pressão e esse procedimento em que o paciente tem muita dor para depois ter o alívio, como que você vê isso? Hoje eu vejo muitos profissionais, mesmo da área da fisioterapia, questionando um pouco essa, a forma, o que é adequado, o que não, se o paciente pode sentir muita dor ali no procedimento ou não. Então, tanto para a questão da terapia manual, como para o agulhamento. Que você me diz? Vamos lá, é assim, como eu trabalho há muito o dia inteiro praticamente com agulhamento a seco, para mim é muito fácil explicar isso para o paciente para esclarecer, porque a gente precisa ser muito claro com isso para o paciente não se frustrar, eh, Sim. tomar um susto e aquilo virar até uma memória negativa do tratamento, né. Então o Uhum, paciente para mim que vem com zumbido principalmente, eu já faço muito aconselhamento, né. Na hora que eu vou fazer a técnica, eu tenho que ser muito, muito clara. Vamos lá, o que que acontece, como que acontece ali o processo. Na hora que o paciente deita, eu faço os testes, eu faço a palpação, eu faço os testes somáticos antes de deitá-lo na maca, aí eu vou para a maca e vejo se tem pontos gatilhos de zumbido. O que que são pontos gatilhos de zumbido? São músculos que quando a gente palpa, modulam o som do zumbido. Então, por exemplo, pego o esternocleidomastoideu, eu palpo, esse não é uma dor, não é uma força muito uma pressão muito forte, né, porque às vezes a pessoa já está com dor, e ela fala: "Ah, o meu zumbido mudou". Uma nota 5 de volume, ele foi para 7, por exemplo. Isso é um indício de que aquele músculo é um músculo possível que eu vá tratar. Então, vamos lá, vou tratar esse músculo. Primeiro tem uma higienização, você passa álcool 70% na região, você tem que higienizar bem. A agulha, ela é descartável, é agulha de acupuntura e vamos entrar no outro nicho. As pessoas agulham, confundem o agulhamento a seco com a acupuntura, porque é uhum, a mesma agulha, né. A gente não pode fazer aplicação de lidocaína. Tem até médicos do esporte, fisiatras que fazem aplicação do agulhamento molhado, que é a aplicação de lidocaína no músculo para pontos gatilhos, não estou falando para zumbido, tá. Fisioterapeutas podem aplicar o agulhamento a seco, que é sem a injeção de nenhum medicamento, de nenhuma solução dentro daquele músculo. Então é só o efeito mesmo da agulha que acontece. uhum, Então, eu falo para o paciente: "Olha, cada paciente tem uma sensibilidade dolorosa, né. Como uhum, eu trabalho com dor o dia inteiro há anos, pela palpação eu já percebo o paciente que é mais sensível ou menos sensível. Pela maneira emocional que ele vem falar da dor também já tem sinais para mim que vêm mais fáceis para eu organizar isso no meu raciocínio clínico ali na hora. Então, eu vou colocar uma agulha, essa agulha ela é descartável, ela é fina, ela é agulha de acupuntura, mas eu não vou tratar meridianos, eu vou tratar o seu músculo. Então essa agulha ela vai entrar no seu nódulo, ela vai gerar uma reação que eu espero que aconteça, que é choque, um mini choque, uma contração involuntária do músculo, que é o LTR, que é o local de resposta rápida daquela contração, que é um efeito que acontece quando o nódulo ele é encostado pela agulha. Pode acontecer uma irradiação de energia mesmo de calor, sentir uma queimação, um ardidinho ou um pouquinho de dor. Quando tem muitos pacientes que vêm assim: "Ai meu Deus, como é que vai ser comigo?" Não é igual para todo mundo, não é receita de bolo, vamos lá, vou fazer em um, vamos ver o que acontece. A pessoa, ela, às vezes se surpreende, ela falou: "Mas é só isso? Eu estava esperando mais". Tem gente que fala assim: "Ah, meu Deus, eu vou morrer". Depende de cada um, mas na média, até pessoas que dizem para mim que têm medo de agulha, essa semana mesmo eu tive vários casos, essa semana de primeiras consultas, onde que eu pus a agulha, a pessoa falou: "Mas é só esse choquinho? É só esse ardidinho, é?" Porque não é uma agulha como a acupuntura que fica ali 20 minutos. Eu tenho que acabar, cessar o reflexo daquele músculo. Assim que cessa, eu já tiro a agulha, pressiono, massageio a região um pouquinho levemente, alongo, ativo a musculatura desse paciente para esse músculo lembrar onde é que é pra ele ficar, e a pessoa sente, naquele momento, uma sensação de pesado naquele músculo que uhum. eu peço para depois fazer compressa quente, para relaxar e aumentar a vascularização como protocolo.
Então, assim, cada um tem um É. tipo de sensibilidade, não tem regra. Tem gente que tem muita sensibilidade, como eu. Essa semana mesmo eu postei o meu vídeo sendo agulhada pelo Douglas. Eu tenho muita sensibilidade, porque eu estava com uma dor muito forte no meu quadrado lombar e no meu piriforme, e ele, me tratou e eu estava com uma dor num ponto gatilho ativo, desconfortável, e eu sou uma pessoa que eu tenho aí vamos lá a pergunta da doutora Lígia, como que é essa memória, né. As pessoas vêm com memórias de infância, de agulha, de dor, de Uhum. desconforto. Eu fui uma criança doente, tomei muita bezetacil, muita injeção, então para mim a Hum. agulha ela não é amo agulha, não, Não, mas é a melhor técnica para aquilo que eu estava sentindo. Então eu sei que eu vou passar por aquilo, e tem pessoas que eu agulho que sentem até prazer, assim: "Ai Carla, é, graças a alívio. Deus. É, Ai sim. que delícia". Eu É. não sou uma pessoa que vai falar: "Ai que delícia agora", eu vou sentir o alívio daqui 3 dias, que é o efeito mesmo do pós-agulhamento. Mas, vai muito da interpretação, das emoções que a criança e dos traumas ou de coisas que aconteceram na vida daquela pessoa para levar ela a ter um medo, um pavor ou uma sensibilidade mais forte do que a média. Porque, na média, as pessoas vão muito bem com agulhamento, muito bem. Os pontos gatilhos mais superficiais, você encontra, assim, suponho que mais fácil do que esses mais profundos, né. Como é Aham. que é o encontrar desses pontos gatilhos mais profundos, assim, é o quê? É a experiência de local? Você vai na tentativa, de achar com a própria agulha, como é que é? Então, vamos lá, eu faço 2 testes basicamente, é da palpação, então aí eu falei que eu ia falar do ponto gatilho ativo e latente. O Sim. ponto gatilho ativo é quando você já tem uma dor espontânea acontecendo. Uhum. Torcicolo, essa minha dor que eu estava sentindo era ativa, a dor eu não precisava encostar no músculo para sentir a dor, eu estava sentindo a dor sem fazer nada. Na Isso é um ponto gatilho ativo. O ponto Certo. gatilho latente é aquele que você palpa e a dor é referida. A pessoa ela tem a mesma memória da dor que ela tem na palpação. Então você aperta aqui e essa dor ela caminha por um lugar para cima ou para baixo para mostrar que é um ponto gatilho latente, mas eu preciso palpar esse músculo. Uhum. 80% dos pacientes que têm zumbido têm pontos gatilhos latentes. Então, Uhum. quando eu vou fazer o exame físico deitado com o paciente, eu já sei que o músculo, quando eu palpo, ele fala: "Não, essa dor irradia aqui para cima. Ah, essa dor vem aqui para o ombro. Ah, essa dor vem aqui para a mandíbula. Ah, essa dor o meu zumbido aumentou". Então, são os nódulos que eu vou caçar na palpação, que são ali que eu vou mexer. Então, por exemplo, o pterigoideu, lateral, que é o músculo os mais profundos que a gente tem por dentro da boca, que é um dos fechadores de mandíbula, um dos mais importantes, de dor de quem tem, por exemplo, os apertamentos dentários, o bruxismo de apertamento, né. Essas pessoas, algumas têm muitas, né, não poucas não, são muitas. Quando o zumbido tem relação com as disfunções temporomandibulares e principalmente com o apertamento, quando eu palpo esse músculo, a pessoa na Boa. hora: "Meu zumbido aumentou, o meu zumbido Uhum. abaixou", normalmente aumenta. E É. a dor irradia, veio para trás da cabeça, veio para a lateral da têmpora, veio para dentro do ouvido. É um músculo que a dor dói dentro do ouvido, Uhum. mesmo. Então, na própria palpação, eu sinto a região muito mais tensa do que a média, do que o normal. Às vezes um lado é mais do que o outro, né, quando o zumbido é unilateral, que é a maior parte do zumbido chamado sensorial, acaba sendo unilateral. E quando aquela pessoa, por exemplo, de um lado ela tem um canal, tá faltando dente, ela usa muito mais o outro lado para apertar as coisas ou mastigar, ela tem aquele lado normalmente mais tenso, mais rígido. Então, quando você palpa, ela já tem a dor e o zumbido aumenta daquele lado, e aí vou com a agulha aonde eu preciso ir. Pterigoideu lateral é um músculo que deu muito bafafá numa época aí que: "Ah, não se consegue agulhar o pterigoideu lateral". Sim, se consegue agulhar, as pessoas, inclusive com plenitude auricular, quando vem com Uhum. diminuição de amplitude da Da abertura né, da da boca. abertura ou da oclusão, ela não consegue abrir ou não consegue Encostar. fechar porque dói. Quando você agulha esse músculo, a pessoa começa a ouvir normalmente, destampa o ouvido e a boca abre, Uhum. né, É. então é um músculo super possível de agulhar, precisa de muita experiência, não é num primeiro Uhum. curso, num primeiro momento que o fisioterapeuta que for fazer, por exemplo, o curso vai conseguir. De primeiro ele pode até conseguir, mas ele ainda vai ter meio receio. Eu demorei
um tempinho, eu fui bem focada para agulhar esse músculo, porque é um músculo que tem muita relação com apertamento e zumbido somatosensorial, mas é um músculo super possível de agulhar e eu tenho se a pessoa ela tem medo, vai na dígito-pressão. É um E pouquinho mais hum, demorado, mas dá certo. o tratamento do pterygoideu lateral, pra quem é experiente, tô contando para você que é experiente, como é que é para o Uhum. paciente em relação a desconforto, a tolerabilidade disso, assim? Então, é aquilo que eu te falei, cada paciente reage de um jeito. É Eu tenho pelo pacientes não só pela dor, né, porque você vai por dentro da boca, isso? eu vou por fora, eu vou por baixo do zigomático. Uhum. Eu vou por baixo. Mas Mas dá para agulhar por dentro também, mas eu prefiro por fora que é um pouquinho, que você acaba pegando um pouquinho também às vezes o zigomático, já pega o masseter num pedacinho, você acaba fazendo consegue 2 coelhos numa cajadada só. Mas, normalmente o paciente sente uhum, lá dentro o choque, é muito impressionante. Na hora que você encontra mesmo o ponto gatilho daquele músculo, o uhum. paciente na hora ele fala assim: "Nossa, relaxou mesmo". Então, é muito gratificante, mas dá o choque, há uma dor, e depois desse processo eu tenho que fazer uma manipulação para relaxar aquela região, porque não é uma região que a gente aperta e fica fácil, ninguém nem sabe que tem esse músculo tão profundo, e depois muito alongamento e coisas que a gente faz, bochecho com chá quentinho que eu peço para fazer à noite, para relaxar de dentro para fora, para poder ajudar esse paciente a ter menos porque, assim, esse processo do agulhamento, ele pode durar até 72 horas, essa sensação do pesado, do desconforto. Então tem que ter toda a explicação do que fazer, do que não fazer, para essa dor ficar menos desconfortável, porque ela passa. A E a maior parte das resposta hã. a resposta mesmo ao tratamento, você comentou que às vezes até 3 dias, na média como que é? Quando que os pacientes percebem: "Ó, fiz mais uma sessão e tive uma melhora"? Quando que isso é perceptível? Não, que nesses casos de, diminuição de abertura bocal com plenitude é na hora. Uhum, O paciente sai do consultório na hora já bem. Tem uhum, gente que sai um pouquinho doloridinho, mas já faz a compressa à noite, no outro dia já não percebe mais aquela sensação. Dos músculos que fica mais lembrando do agulhamento é o trapézio. O trapézio aqui em cima, é. ele é o mais denso, ele tem muitos nódulos satélites junto com o central, então você tem ali uma região muito vascularizada, às vezes muito encurtada, porque a pessoa passa muito tempo no computador ou com posições inadequadas, e ela encurta com mais facilidade. Então é um músculo que eu demoro mais tempo para aquele paciente para que esse músculo aprenda aonde ele tem que ficar mesmo relaxado, e não encurtar tanto, né. Mas os próprios pacientes, quando passam por esse processo, eles falam: "Meu, depois que tratou, é tão maravilhoso, eu não quero mais sentir", e É. eles acabam vindo de manutenção para evitar que aconteça de novo. Então, acaba fazendo quando o paciente acredita e vê o resultado, ele cria o vínculo de confiança e aí é muito mais fácil tratar É. e você tira o estigma de ser tão desconfortável, mas que a melhora é tão melhor que ele acaba passando isso por cima. Ô Carla, nesse universo todo do zumbido aí, o que que você encontra mais, assim? Porque eu confesso, assim, que antes da gente porque assim, a gente sempre fala, né, para o paciente: "Ó, se você precisa de um fisioterapeuta que ele precisa olhar seus músculos", mas existem os fisioterapeutas do zumbido, né. Então, assim, o que que eu nem queria fazer 2 perguntas numa só, mas vou terminar fazendo, assim, o que que você vê mais nesses pacientes e como que você diferencia? Por que que é importante passar você, por exemplo, um paciente que tem zumbido e o que que você vai oferecer para ele diferente de uma pessoa que não é um fisioterapeuta do zumbido? São 2 perguntas. Primeira coisa que eu acho é saber a neurofisiopatologia do zumbido, saber explicar Uhum, desde o que é audição até como que o cérebro dele, identificou aquele som e todos os exacerbadores que acontecem para o zumbido, piorar ou não, para ele ter isso muito esclarecido, para desmistificar muita coisa, porque às vezes ele já vem de muitos médicos, de muitos profissionais que não esclareceram. Esse é um Uhum, grande diferencial que eu acho que o fisioterapeuta que vai trabalhar com zumbido tem que ter. Se ele não tiver a capacidade clínica estratégica de explicar para cada tipo de paciente, porque tem gente que é muito esclarecido, tem gente que é menos esclarecido. A uhum. ponto dele entender, eu acho que é o grande trunfo, né, é saber realmente
sobre zumbido. Não é só sobre o zumbido somatosensorial, é saber sobre Uhum. o zumbido e todas as suas, sei lá, 300 causas que existem para você, ajudar esse paciente que não sabe nem às vezes o que está acontecendo direito com ele. Ele fez só uma audiometria, o médico mandou, às vezes não voltou com os exames ainda para o médico explicar, e eu tenho que às vezes eu sou o primeiro acesso antes dele voltar no retorno, porque dá tempo às vezes de passar na fisio antes de voltar com todos os exames, porque às vezes tem muitos exames, não dá tempo de fazer rapidamente. Então explicar isso é o grande trunfo. É uma coisa que eu Uhum. falo, é o grande trunfo, é saber como explicar o zumbido para esse paciente. Segundo plano, entender sobre modulação, sobre dor, aspectos emocionais, psicossomáticos, psicológicos, metabólicos e entender o contexto da vida daquele paciente, né? De Uhum. costureira a empresário de uma mega empresa, Uhum. de um cara de TI a uma professora de meditação que eu estou atendendo agora. Então, se você não souber como lidar com Uhum. cada público, não é igual para todo mundo. Eu falo, zumbido não é receita de bolo, se fosse estava muito fácil para todo Uhum. mundo que trabalha com zumbido. Então, eu acho que, entender como cada nicho responde, e ter essas estratégias, né, você não só agulhamento é uma das, né, se Uhum. você não for um bom fisioterapeuta, com uma boa escuta, né, com uma boa sensibilização para entender como que aquele paciente chega para você, às vezes, catastrofizado. Justificar para ele, nada vai dar certo, e ele tem que criar um vínculo e uma confiança. Uhum. Toda vez, né, Sandra, no congresso, todas as vezes que eu falava assim: "Otoneuros, tem um fisioterapeuta para chamar de seu", porque Uhum. o grande parte do zumbido somatosensorial não vai conseguir ser tratado por um fisioterapeuta que não tenha prática com zumbido. Às vezes Uhum. piora o zumbido. O fisioterapeuta não sabe qual que são os músculos que têm a É, ligação com o que aí são os zumbido. músculos. É. E aí você mata, né, você mata o É. tratamento, você acaba piorando ao invés de melhorar. Porque daí Isso. esse é o negócio, né, os músculos dos pacientes que estão com zumbido somatosensorial ou tem ou latente ou ativo, né, Tanto faz. não é qualquer músculo, né, na verdade, Isso. né. Eu ia te pedir para comentar sobre esse detalhe mesmo, bem específico também, porque quando a gente pensa vamos pensar pacientes que também, né, você atende aí aos montes, que tem daqui para cima disfunção, né, somática, mas não relacionada ao zumbido. Os pacientes sem queixa de zumbido que tem bruxismo, por exemplo, paciente com apertamento e dor, geral, né, nessa região aí, cintura escapular, cabeça e pescoço, com apertamento, as suas estratégias principais, aquelas assim: "Nossa, eu vou tratar isso aqui primeiro, porque geralmente é aqui que eu ganho", costumam ser os mesmos pontos do paciente que foi lá pelo zumbido somatosensorial? Quer dizer, ele também tem um apertamento, ele também tem essas disfunções, mas não, ele tem um zumbido e uma plenitude aural, os músculos que você pensa, claro que você vai avaliar tudo e tratar tudo, mas, são os mesmos, assim, no sentido, de a pessoa que não está lá muito habituada com zumbido, o paciente chegou lá com bruxismo, bruxismo e tensão em geral, ela Uhum. vai o mesmo trabalho que ela faz para o paciente da dor e ela vai ter o mesmo resultado que você? Entende que eu tô Sim, sim. Assim, o que acontece quem vem pra mim tá com alguma coisa, tá com dor, tá com encurtamento, tá com Uhum. nocicepções diferentes, tá com emoção a Sandra falou, gosta de falar sobre dor crônica, a dor crônica é um negócio que não é só físico, né. A dor, ela não é só um trauma no músculo, a dor é um processo de memória que vai para o cérebro e que tem tantas formas de você tratar que não necessariamente é ali, não tem nenhuma lesão ali. Quem vem para mim tá com dor, tá com alguma limitação. Então eu tenho que identificar quais são esses pontos, pensar numa maneira mais rápida de aliviar essas dores, né. A gente sabe, por exemplo, que qualquer dor pode piorar o zumbido, não só necessariamente do ombro para cima. Então eu tenho que olhar para uma dor lombar, eu tenho muitos casos, paciente: "Carla, eu tô com uma dor na lombar hoje, eu nem tô preocupada com o masseter, com o trapézio dele. Eu vou tirar a dor daquele quadrado ou do piriforme ou dos paravertebrais, dos multífidos, porque esse paciente saindo sem dor, ele melhora do zumbido", entendeu? Uhum. Não é só uma dor aqui, aqui, aqui,
Uhum. Qualquer dor, eu falo que até unha encravada irrita quem tá com zumbido, até a gente fica irritada com uma unha encravada, que dirá uma pessoa que tá com Tá zumbido, com porque zumbido. essas É. vias, elas vão se retroalimentando. Se cruzam, né. Então, quando o paciente vem para mim, com uma dor lombar, por exemplo, eu vou abrir a minha cabeça para tratar aquela dor. E aí, sobrando tempo, eu vou para os outros músculos que eu já tenho lá anotados para tratar. Mas Uhum. esses pacientes de bruxismo só, que chegam para mim com muita dor no masseter, com cefaleias tensionais por conta de apertamento, tensão nos extensores, nos esplênios do pescoço, né, esplênios do pescoço, da cabeça, que são músculos que têm muito a ver com tensão, porque você tem toda uma alteração da musculatura mastigatória gerando uma alteração lá na cervical. Então você não pode só olhar aqui, você tem que olhar lá Uhum. atrás na cervical. Uhum. Então é um trabalho muito, tem que ser estratégico. Uhum. E se você não consegue ter essa visão, você come bola, porque Uhum. não é só aqui que tá doendo, às vezes você não tem Uhum. nem ponto gatilho aqui. A pessoa tá com Uhum. uma dor aqui, mas é vindo do temporal, por exemplo. Ela tem Uhum. uma dor no fundo do olho, é do esplênio, não é uma dor aqui de temporal, é daqui de trás da cabeça. Então você tem que saber mapear o que é um músculo, o que é um ponto gatilho mesmo, porque gatilho é, eu encosto aqui, dói em outro lugar, tem que estudar, tem que saber anatomia, tem que É. entender o processo da irradiação da dor, para não comer bola, porque nem sempre aonde é a dor é onde tem o ponto gatilho. Então, se eu agulho aqui, não acontece nada, não acontece o choquinho, não acontece a contração, não acontece nenhum processo. Uhum. Então, entender mesmo, tem que estudar bastante, eu falo. A Uhum. gente vive estudando, eu estava aqui hoje estudando, inclusive lendo umas coisas para, se vocês me perguntassem, ter umas coisas mais, assim, claras na cabeça. A gente Minha mãe fala: "Cara, você não para de estudar". Eu falo: "Não, mãe, eu escolhi uma É. profissão que, se eu paro de estudar, eu fico para trás". Então, quando o paciente chega, a gente tem que ter uma visão, e eu acho não, eu tenho certeza que quem não tiver a abertura para entender o ser humano, que não é um olho, não é uma orelha, não é um pescoço, não é uma lombar, é uma pessoa que tem um CPF, que tem uma família, que tem uma profissão, que tem as suas frustrações, você não consegue tratar esse paciente. Você Tem pode uma ser a vida, tem melhor uma história, né. fisioterapeuta, não vai com as É. melhores técnicas, você pode ir lá para não sei aonde aprender, você não consegue tratar esse paciente. Eu Ô brinco na Carlos, consulta, uma coisa, teve um paciente, ele chegou para mim, a semana, eu acho que foi retrasado, e falou assim: "Carla, a terapia tá inclusa na sessão?" Eu sou uma pessoa que eu vou por aí, né, quem é Uhum. terapeutizado tem umas estratégias, né. é. Aí eu falei assim: "Você vem fazer o que aqui? É fisioterapia, não é? Tá inclusa, tá inclusa, é fisioterapia. Tem que saber, tem que ver a pessoa, é uma vida, né, não é uma orelha, não é só um zumbido, não é só uma dor." Muito. E deixa eu te perguntar, nesse universo do paciente, de zumbido de novo, as dores agudas e as dores crônicas, assim, tem essa questão da localização, de você entender o paciente como um todo, que você vai atuar na dor, mas Uhum. você vê alguma diferença entre dor aguda e dor crônica, independente da relação que ele tem ou não com o zumbido especificamente, de modulação ou não? Você Normalmente esse percebe? Assim, dor aguda é aquela que, assim, quando você vai estudar dor, eles consideram uma dor aguda até 3 meses, né. É igual o zumbido crônico, né. Hum. Então a gente põe um número só para ter uma ideia, Uhum. mas, se você for, discriminar o que é uma dor crônica, os estudos todos, os grandes consensos que tiveram sobre dor, é de 3 a 6 meses. Então, Uhum. normalmente, quando o paciente vem para mim, ele não vem com uma dor aguda. O que acontece é, Uhum. os pacientes que eu trato, que já confiam no meu trabalho, que já viram, que já têm até alta de zumbido, quando tem: "Carla, eu dormi mal essa noite, tô com uma sensação de torcicolo, já sei qual é o músculo que tá doendo, é uma dor reagudizada", que é uma sessão, acabou. Mas a dor crônica, como o tal do zumbido crônico, que a gente só põe um número ali, normalmente é o paciente que vem, porque ele demora, às vezes, ele vai: "Vou tomar analgésico, vou tomar Uhum. anti-inflamatório", porque as pessoas se automedicam. Eu ouvi falar que tem que pôr gelo, quando era para pôr calor. Aí eu ponho calor, quando era para pôr gelo. Você vai deixando a via crônica, Uhum. ela é um processo, ela não é de uma hora para outra. Aí resolve, vai Uhum. no pronto-socorro, faz o raio-x, não é o raio-x que vai ver aonde está com a dor,
Aí vão comendo bola. Deixa eu tomar outro analgésico mais forte. Quando você vê, o paciente quando vem, ele já vem crônico de tudo. Ele já Uhum, vem todo com várias uhum, coisas acontecendo ao mesmo tempo. E a dor, às vezes, ela já não é nem mais física, ela é uma dor de percurso mesmo para o cérebro. Então você uhum. tem que saber manejar e aconselhar sobre a dor, né. Aí esse é que é o segredo. Uma pessoa sedentária que precisa fazer atividade e não quer mudar o estilo de vida, uma pessoa que realmente você vê que já está num nível até de início de depressão ou já depressiva, com muita ansiedade, que não quer passar em psiquiatra. E aí é Uhum. todo um trabalho de aconselhamento mesmo para essa pessoa entender que é um trabalho multiprofissional, inclusive para dor crônica, né. Sim. O agudo é muito raro aparecer. O agudo é quando o paciente já teve a experiência boa de parar de ter dor na assim, eu tenho paciente zumbido que falou assim: "Cara, eu tô com uma dor na panturrilha, você pode dar uma olhada? Vem aqui". E realmente era um ponto Tá. gatilho, porque fez uma corri entendeu? Então, Uhum. é muito mais rápido para resolver. Crônico, aí normalmente é 99,9%. É, E é quando o dor. paciente fica muito bem, especificamente do zumbido, é lógico que para isso teve que melhorar aí um montão de dor, mas falando do paciente que foi pelo zumbido, ficou ótimo, vai ter alta. Tem alguma recomendação que você faz para ele, tanto de conduta como de, como você falou algumas vezes, alguns fazem manutenção e tudo, mas até de conduta, como, não evitar, né, voltar à condição que levou ele a te procurar? Claro, isso é educação em dor, né, educação em zumbido e educação em dor, mesma coisa. Então, Uhum, eu sou uma pessoa que faço atividade física, faço terapia, medito, então eu uso também dos meus exemplos para o paciente se ver e eu tenho zumbido, né, então é mais fácil para eu saber como também explicar para o paciente: "Tá vendo, eu tenho zumbido, ele não me incomoda, mas esse você não está aqui agora, no momento você vai chegar nesse lugar". Então fica mais fácil de eu explicar. Mas a uhum, educação em dor, né, atividade física, ela tem que existir, é, é uma regra. uhum, Desculpa, é uma regra. Pessoas ansiosas têm que fazer atividade aeróbica. Se Deus quiser, se as pessoas ouvissem isso, pelo menos meia hora por dia, a gente já sabe que os estudos sobre ansiedade, os padrões ouro de tratamento de ansiedade, é ter a atividade aeróbica, caminhada, bicicleta, transporte, que seja. uhum, Fazer mobilizações, né, as mobilizações, não necessariamente com força, mobilização do movimento, ter movimentos, alongar o movimento os músculos sem a dor, né, eu falo: "Nunca exagere no alongamento, ele tem que ser leve", né. As estratégias de pausa, né, dependendo das profissões, de hora em hora dá 5 minutos no computador, mexe o pescoço, respira, mexe os ombros, mexe, faz os movimentos, abre e fecha a boca, ensinar as estratégias para não ter fechamento dentário ou a oclusão o tempo inteiro, dente encostado, língua no céu da boca. Então, assim, é tudo devagarinho que eu vou inserindo para o paciente não achar que é trocentas coisas ao mesmo tempo, para ele não sair de lá louco, que ele não vai lembrar de nada depois, mas uhum, incluindo todas essas orientações que tem que ser feita, né. Bolsa de água quente, quem já tem uma dor crônica na região de pescoço, que fica muito em computador, pode fazer uma compressa todo dia, sempre vai ajudar. Quem tiver banheira, fica na banheira, quem pode ficar um pouquinho mais no chuveiro quentinho. Enfim, tem que ter isso para prevenção, porque essa pessoa ela já tem uma tendência a gente sabe onde é o nosso calcanhar de Aquiles. uhum, Por exemplo, eu tenho zero dor em mandíbula e pescoço, mas quando eu travo na lombar. Então eu já uhum, sei o que que eu tenho que fazer para prevenir minha dor, não só porque eu sou fisioterapeuta, mas porque eu passo por isso, eu tenho que sempre me manter alinhada com para não sentir a dor. Então, isso é parte do tratamento, doutora Lígia, porque ele tem que entender as prevenções, porque senão a recidiva, ela acontece. E o paciente uhum. que passa pelo zumbido com dor e trata, e ele vê o resultado, ele não quer voltar naquele lugar. É meio que ele vai entender que aquilo é parte do processo do tratamento dele e da mudança de comportamento que ele tem que ter. Ô Carla, e se a gente juntar, assim, porque quando a gente olha para o zumbi do somatosensorial, a gente sabe que, assim, o fisioterapeuta, ele faz uma parte do processo, Uhum. né. Então, assim, como que você junta, assim, como que vo qual é o teu olhar para o dentista, Hã. osteopata, para o acupunturista,
quiropraxista, como é que você Aham. junta tudo isso aí? Como é que, assim, pra gente fazer um panorama aí para os pacientes? É aquilo, o paciente que vem com apertamento, que você vê que a pessoa tem dor, e ela, por exemplo, ela tem é nítido o desgaste dentário, a bochecha marcada, a língua, e ele não usa placa, eu recomendo a placa, porque a placa protege os dentes e dá um leve relaxamento dentro da articulação temporomandibular. Lembrando que as placas não são miorrelaxantes, elas são placas de bruxismo. Elas não miorrelaxam nada, a pessoa não deixa de apertar os dentes porque ela está usando a placa. Dentista, sim, tem que ter a placa e, tem que ser uma placa muito bem feita, não é qualquer dentista que sabe fazer uma placa legal. Osteopata, a pessoa que, por exemplo, ela já vem com histórico, já tem um osteopata, não sei o quê. Tá, só vamos enquanto tratar o zumbido, pede para não mexer no pescoço, não fazer os trustes. Eu prefiro que não mexa, porque inclusive eu tenho vários casos de pacientes que vieram depois de quiropraxistas, de manipulação cervical alta, que começaram com zumbido e tontura. Então eu falo, Uhum, enquanto a gente estiver fazendo aqui, se você quiser ir no seu quiro, no seu osteopata, pode fazer pode estralar, pode mexer, mas pede para não mexer na cervical, na que a região. gente está tratando, eu preciso porque o próprio trust, ele gera uma contratura dependendo do susto, dependendo da Uhum, memória daquele paciente e pode prejudicar inclusive o tratamento. uhum, Acupuntura nós já sabemos, quando eu fiz o meu mestrado, a gente foi atrás do porquê que a agulha da acupuntura não dá resultado para o zumbido. Não trata zumbido, a gente tem 1000 estudos super sérios que a acupuntura pura não trata zumbido, ela trata ansiedade, ela trata dor, ela uhum, trata insônia, que é o pacote do paciente que vem com zumbido, não está dormindo, é ansioso, tem dor. Então assim, se quiser agregar junto, tá super legal. Eu adoro, inclusive eu tô pensando até em fazer uma pós em acupuntura, pra enquanto o paciente tá ali, colocar uns negócios já pra ele dar aquela relaxada e tal. Eu já sei alguns pontos, mas eu quero estudar a fundo a parte emocional uhum, dessa coisa pra não uma coisa não atrapalhar a outra, né. Eu acho que são técnicas que podem associar. Mas sabemos que a acupuntura não trata zumbido. uhum. Então, tem que ver também as expectativas do paciente. É, "Carla, eu amo o meu quiroprata e eu quero fazer". Tá bom, enquanto a gente estiver tratando o zumbido, você não vai estralar o pescoço, depois vamos ver o que acontece. Então, mas tem que ter, esse conjunto, né. agora essa sequência eu já também já tinha ouvido, que, assim, o ideal é antes fisioterapia para, assim, se depois quiser uma quiropraxia, mas pós, né, e não antes, né. E curiosamente eu já ouvi a mesma coisa sobre massagem. Então, assim, Tem se gente que for faz para fazer massagem e piora. massagem, então, assim, enquanto a musculatura não estiver solta, se você faz só massagem, você pode piorar, né. Então é como se Mas tivesse muito uma acontece. sequência Nossa, quantas então pessoas eu não vou nem é, falar de onde faz ou não sei o quê, é, porque tem nomes que são famosos. "Ai, fui isso, ali e o meu zumbido piorou". Ah, meu Deus do céu. é, Tivesse só feito a bolsa de água quente ajudava mais do que ter era feito a melhor, né. massagem. Mas, assim, vai muito é o que eu falo, né, de esclarecer isso na consulta, do fisioterapeuta entender isso, de Uhum, explicar e deixar o paciente consciente e confiar uhum. no trabalho para ele seguir, sabe. Se ele vem tanto faz o que você falou, Aí vai é. melhorar, entendeu. Mas eu tenho essa óbvio, é multidisciplinar, né, a gente tem que ter todo um contexto, mas, o paciente que faz a coisa bem mais organizada, você vê que flui um pouquinho mais rápido. Tem uma lógica, né, como se tivesse uma lógica, né, da É, abordagem, né. Muito bom. Agora deixa eu te perguntar, no geral, o pacotão de no sentido, assim, de consultas médias, assim, que o paci que você vê, assim, no paciente com zumbido, assim, qual a média de consultas no geral que precisa? É que olha, eu sei que é muito Sandra, individual isso aí, né, mas, assim, é, do mínimo para o máximo que você já fez, tá. se melhorar a pergunta. É o que eu falo, né, para os pacientes, porque os pacientes vêm com essa pergunta, porque tudo tem custo, né, tem É. custo, tem deslocamento, tem que vir mesmo. Tempo, né, o tempo que é a coisa mais cara que a gente tem é o nosso tempo, né. Os pacientes que vêm, bem orientados, bem já examinados pelo otoneuro, ah, limparam tudo, né, a coisa, tipo assim, é só um zumbido somatosensorial clássico, já tá redondinho metabólico, tá redondinho emocional, já faz atividade física. Esse paciente é muito mais rápido, Uhum. o É, processo da fisio. Então, assim, vamos lá, pacientes bem mais, que tem um diagnóstico mais fechado de só um somatosensorial, que é mais difícil, né, não tô falando que é fácil não, só é mais esse.
As respostas que a gente vê do paciente são na primeira, segunda, terceira sessão, ele já vê uma melhora dessa percepção do som. Uhum. De 3 a 5, assim, é meio que uma garantia para ele mesmo acreditar que ele já tá melhor. Às vezes ele fala: "Não, é possível que já melhorei e tal". Mas o que a gente vê entre a quinta e a sétima é o grau que Uhum. acontece, porque são quase 2 meses. Se ele vem semanalmente, 7 sessões, são quase 2 Uhum. meses. Então ele já vê essa melhora mais, consistente. Ele Uhum. percebe que aquele som já está mais baixo, incomodando menos, e eu uso muito o THI como comparação, que é o questionário que a gente usa, né, para avaliar o impacto do zumbido na qualidade de vida do paciente. Então, pelo próprio THI, ele mesmo vê e ele já mesmo fala: "Eu já estou melhor", e aí acaba indo até a 10ª só porque o médico já pediu e ele, É. às vezes, tem uma dorzinha a mais e já quer tratar. Mas, assim, o que a gente vê, mais resultado, assim, entre a quinta e a sétima é mais consistente, mas Uhum. tem paciente que passa É. muitas sessões. Mas é uma Uhum. média ali que a pessoa já Sim. tem uma noção de se perceber diferente. Uhum. É o que eu percebo também nos meus É, pacientes. né. Aí Mas tem tem gente que não chega a 10, uhum. tem Tem gente que muitos que acabam fazendo uma manutenção eterna, porque adoram, né. amam, às vezes não, é o que eu falo, agulhamento, tem gente que eu apesar de eu não gostar de sentir o as sensações das dores e mesmo sabendo que melhora, eu tenho que ficar de olho, né, mesmo eu não gostando. Quando o paciente vê a melhora dele, ele fala assim: "Ai, Carla, que saudade das agulhas". Eu tenho paciente que eu direto recebo mensagem: "Saudade das agulhas". Eu falo: "Vocês são tudo louco, vocês têm problema". Porque como saudade das agulhas? E eu tenho muitas mensagens dos pacientes. Aí eu falo: "Então Hum. vem aqui, caramba, vem tomar as agulhadas pra você ficar feliz então, mata a saudade". É o É. alívio pós, né, é o alívio pós, né, aquela tortura inicial para ter o alívio pós, né. É. Bom, Muito bom, mais alguma coisa aí, Lígia, pra gente nossa, não, acho fluiu assim, a gente fica aqui 1 hora, se até se deixasse mais tempo. acho que esclareceu muito, foi ótimo, excelente, Foi Ca muito bom, Ai, que foi uma bom. aula privada pra gente aqui também, Foi. assim, não vai ser mas foi uma aula privada mesmo. Mas ó, Que luxo. eu tive alguns casos aí com 3 sessões. É muito raro a gente ter remissão, né, a gente sabe que trabalhar com zumbido, remissão é uma coisa muito séria para se falar e eu deixo isso muito claro para o Muito, paciente, isso. porque a pessoa ela pode ficar diabética daqui 20 anos e voltar a ter zumbido, você não pode falar que esse paciente nunca Isso. mais na vida ele vai ter zumbido. Eu tenho muita reticência com isso, mas já tive Ótimo. remissão com 3 sessões, com 5, com 7 Uhum. e remissão mesmo, mas não é uma regra, a gente tem que ser isso aí Sim. é uma exceção e a gente não pode se vangloriar só por isso, a gente eu que tenho zumbido desde os meus 15 anos de idade, eu tenho zumbido e ele não me incomoda, nesse lugar tá tudo bem. Então o É, paciente e tem fica mais, bem. tem alguns pacientes que o zumbido não é só somatosensorial e a gente sabe Exatamente. que a fisioterapia não vai, zerar o zumbido, mas esse paciente merece a fisioterapia, porque muitas vezes ele está numa condição que claramente a gente vê que o componente somatosensorial está piorando e ele Uhum. merece essa melhora. Então a gente, assim, não dá para comparar, né, histórias, pacientes diferentes, né, tempo, zumbido diferente, enfim, É né, isso, muito é o bom. alívio, né, a Exato, mão que cura, a mão que tira a dor, ela traz alívio, que é É, pra pessoa, não é só pra uma dor, né, é exato. é, isso. é. Muito bem, acho Muito que bom, nossa, tô encantada com você. Eu vou até dizer que na sua nova fase aí, viu, Carla? Eu, para quem conhece você há 12 anos, eu vou dizer que você tá, nossa, deslumbre. A gente evolui, né, a gente veio pra nossa vida pra evoluir, né, Sandra? Nossa, que doçura, muito bom mesmo, foi fantástico, viu? Obrigada. Filha, então mais alguma coisa, Lígia, ou a gente vai encerrar aqui com chave de ouro aí com a Carla, que nossa, ela deu um show aqui pra gente, foi muito bom. encerrar agradecendo a presença, foi excelente, Carla, enriqueceu muito. E convidando aí a todos a assistirem, a seguirem, acompanharem, darem like, inscrever no nosso canal do YouTube, principalmente, que é onde a gente consegue, né, eh, divulgar de forma, né, ajudar mais pessoas. Eu acho que é onde o alcance, facilita essa informação a correr, né, Muito correr o bem, Brasil eu tinha esquecido de falar para se inscreverem no canal aí. é importante. É isso aí, gente, obrigada. Sensacional, É um obrigada, nos prazer vemos falar com vocês
Eu Foi ótimo. escuto vocês no carro, porque eu boto lá e fico ouvindo as Muito entrevistas todas, sou fã. muito bem, isso mesmo. Muito bom, obrigada. Próxima. Tchau. Beijão grande, né, e a gente se vê discutindo paciente e se vê em congresso aí, com Sim, certeza. sempre. É, sempre. Beijo grande. Beijo.